Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série de livros de fantasia escrita por George R.R. Martin que inspirou a minha série favorita, Game of Thrones. Em 2022, estamos apreciando outra grande série desse universo, House of the Dragon. Para a criação de suas obras, Martin procurou ler muitos livros históricos para formar uma sociedade medieval verossímil. Nesse vídeo, irei falar sobre os principais eventos do mundo real que inspiraram o autor. Apesar de tudo, muitas inspirações a fatos reais do universo de Gelo e Fogo ficaram de fora. Eu apenas separei aqui os mais relevantes e mais interessantes. E sim, o vídeo terá spoilers de toda a série Game of Thrones e da primeira temporada de House of the Dragon. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Antes dos seres humanos chegarem a Westeros, a ilha era habitada pelos Filhos da Floresta e pelos Gigantes, época conhecida como Era do Amanhecer. Contudo, os primeiros homens chegaram a Westeros, viajando pelo braço de Dorne, que existia entre Westeros e Essos. Algo que se assemelha à antiga conexão entre o Alasca e a Rússia na nossa realidade. A invasão dos primeiros homens é inspirada nos contos da mitologia britânica, de que antes dos humanos, as terras britânicas eram habitadas por elfos e outras criaturas místicas, que foram dominadas pelos povos celtas. Voltando para Westeros, 6.000 anos depois da invasão dos primeiros homens, ocorreu a invasão Andala. Os Ândalos trouxeram a sua própria religião, a fé dos Sete, substituindo os deuses antigos dos primeiros homens e dos Filhos da Floresta. Isso foi muito semelhante à invasão da Grã-Bretanha pelo Império Romano, que tem vídeo próprio no canal. Os romanos, ao dominar os povos britânicos, construíram seus próprios fortes e introduziram também sua religião. Inclusive, a Muralha de Westeros é claramente inspirada na Muralha de Adriano, criada pelo imperador romano de mesmo nome. Esse muro, construído no norte da Inglaterra, foi feito para separar os escoceses célticos dos domínios romanos, semelhante ao que aconteceu com os selvagens no universo de Gelo e Fogo. O próprio Império Valeriano também tem várias influências do Império Romano. A infraestrutura foi especialmente marcante no desenvolvimento de ambas as civilizações. Os valerianos construíram estradas, algo que os romanos também faziam, além de implantarem seus famosos aquedutos ao redor do seu império. O próprio valeriano soa um pouco com o latim, se opondo à língua comum, que em Game of Thrones é o inglês. Eu amo 13 ciclos, se adevo. Ergot, esperiam. Nasce pavron qui Jalina? E poi something. Além disso, os dois impérios também eram vastos e altamente avançados em termos de política e tecnologia, e ambos entraram em um colapso dramático. Contudo, a perdição de Valíria sofre mais influências de outros eventos. A destruição da cidade de Pompeia foi causada pela erupção do Monte Vesúvio, de uma maneira muito semelhante à perdição de Valíria. Além disso, a lenda da Atlântida, apesar de não ser histórica, parece muito com a de Valíria, uma civilização altamente avançada que é destruída por uma terrível catástrofe. Após os primeiros homens e os Ândalos, a terceira invasão de Westeros foi a de Aegon I, o Conquistador. Essa personalidade tem paralelos claros com Guilherme I, o Conquistador, que invadiu a Grã-Bretanha em 1066. Além de ambos terem conquistador em seu nome, eles também trouxeram mudanças políticas para seus países, criando uma nova linhagem real.
A série em andamento House of the Dragon tem eventos claramente influenciados pelo período da história inglesa conhecido como a Anarquia. Após Guilherme I, seu filho entrou no poder, Guilherme II, que se assemelha a Maegor I de House of the Dragon, pois ambos tiveram governos cruéis que os renderam a reputação de tiranos. Quem sucedeu a Guilherme II foi Henrique I, que apresenta semelhanças com Viserys I e Jaehaerys I. A filha de Henrique I, Matilda, claramente serviu de inspiração para Rhaenyra Targaryen. Matilda entrou na linha sucessória quando seu irmão mais velho se afogou em um evento conhecido como o Desastre do Navio Branco, no ano de 1120. Sem outros homens, Henrique I fez sua filha oficialmente a sucessora, assim como Viserys fez com Rhaenyra. A aristocracia acreditava que seu gênero a fazia incapaz de assumir a responsabilidade do título, mas, com medo do rei, ficaram quietos. Em uma cerimônia, os nobres juraram lealdade a Matilda, cena que aconteceu em House of the Dragon. Matilda foi retratada na época como uma mulher orgulhosa, arrogante e mimada, quando tentava fazer as mesmas coisas que um homem faria normalmente. Apesar disso, Matilda entrou para a história como uma das mais ferozes mulheres de todos os tempos. A sucessora ao trono, Matilda, teve um filho em 1133. Porém, quando o rei morreu apenas 2 anos depois, a imperatriz estava grávida de novo e, como vivia na Normandia com seu marido, não pôde viajar imediatamente para sua coroação. Um primo, Stephen de Blois, se aproveitou, equivalente a Aegon II em House of the Dragon. Foi dito que Henrique I tinha mudado de ideia em seu leito de morte e reconhecido ele como seu sucessor. E é mais ou menos isso que ocorre no final da primeira temporada de House of the Dragon. Em ambas as realidades, os nobres não questionaram a veracidade da conversa e subestimaram a reação de Matilda e Rhaenyra. Indignada, Matilda se recusou a aceitar o golpe e decidiu lutar pela coroa, deflagrando uma guerra civil que durou 19 anos. Matilda assinou um tratado de paz com Stephen, estabelecendo que seu filho Henrique II seria o sucessor. Henrique II deu início à linhagem dos Plantagenetas, que acabaria justamente na Guerra das Rosas. Matilda viveu até 1167, desfrutando de mais de 10 anos do seu reinado de seu filho antes de morrer. Agora resta ver se isso irá se repetir nas próximas temporadas de House of the Dragon. A Guerra das Rosas é a principal influência histórica para a série Game of Thrones. O conflito entre Starks e Lannisters é inspirado entre as casas reais Lancaster e York. William Shakespeare escreveu que a família Lancaster usava uma rosa vermelha como emblema, enquanto a família York usava uma rosa branca, cores também dos Lannisters e Starks. Outro nome para a Guerra das Rosas era a Guerra dos Primos, já que as famílias nobres eram relacionadas. Em Game of Thrones, o conflito ficou conhecido como a Guerra dos Cinco Reis. No início, tanto os Lannisters quanto os Lancasters foram vitoriosos. Os Starks são como os Yorks, muitos dos quais foram mortos. Um desses eventos foi o Casamento Vermelho, que também tem inspiração na história real, sendo inspirado no Jantar Negro de 1440 e no Massacre de Glencoe em 1691. O principal, o Jantar Negro, resultou na decapitação de 2 jovens membros da realeza depois de compartilhar o jantar com o rei James II no castelo de Edimburgo. Muitos personagens de Game of Thrones são inspirados em figuras históricas. Joffrey Baratheon parece ser baseado em Eduardo de Lancaster. Ambos sofriam de rumores de que eles eram o resultado de um caso ilícito da rainha. Eduardo também era obcecado em remover a cabeça das pessoas e travar conflitos cruéis, e assim como Joffrey, também morreu jovem. O personagem Robb Stark se assemelha muito com Eduardo IV de York, que representou o norte e recebeu a coroa depois de que seu pai foi decapitado. Como reis, Eduardo e Robb lutaram nos campos de batalha e tentaram vingar suas famílias. Ambos os homens eram próximos de suas mães e escolheram o amor ao invés dos deveres políticos. Henrique Tudor compartilha algumas semelhanças com Daenerys Targaryen. Ambos tinham uma forte reivindicação ao trono e passaram grande parte de suas vidas no exílio. Henrique foi efetivamente o vencedor da Guerra das Rosas e seus descendentes Tudor governaram até 1603.
Resta saber se Daenerys também conseguirá o sucesso nos livros. A região do norte da casa Stark lembra bastante a Escócia. Ambos os lugares têm um clima mais frio e buscavam independência do sul devido a diferenças culturais. As terras fluviais se parecem bastante com a região da Renânia, banhada pelo rio Reno, na Alemanha Ocidental. O vale possui semelhanças com a Suíça, regiões montanhosas e bem fortificadas. A campina dos Tyrell traz uma semelhança com a França, que é bem plana e possui vastos campos usados para agricultura. Dorne tem semelhanças com os mouros que dominaram o sul da Espanha. Essos possui aspectos semelhantes à Ásia e ao Mediterrâneo, principalmente em relação às cidades livres. Bravos foi claramente inspirada em Veneza, atual Itália, com a infraestrutura de canais e a presença de guildas e grupos mercantes influentes. Os Greyjoy, das Ilhas de Ferro, são inspirados nos Vikings, ambos os grupos pilhavam os outros povos. A série Vikings, inclusive, possui uma história na ficção aqui no canal também. Os Imaculados tiveram inspiração no corpo de elite chamado Janízaros, que faziam parte do Império Otomano, que inclusive possui vídeo próprio no canal. Assim como os Imaculados, os Janízaros eram originalmente compostos de crianças escravizadas. Ambos os corpos de elite se especializaram em fornecer proteção pessoal para seus líderes. O fogo selvagem de Westeros é claramente inspirado no fogo grego. Ambos são altamente destrutivos e misteriosos. Os gregos usavam esse fogo durante as batalhas navais devido à sua capacidade única de queimar na água. Até hoje, os historiadores não conhecem a composição do fogo grego. Especialistas acreditam que ele pode ser composto por cal viva ou enxofre. O aço valeriano possui uma influência estética no real aço de Damasco, que era forjado com padrões distintos em suas lâminas. A prótese dourada de Jaime Lannister também tem algum embasamento histórico, apesar de ser posterior à Idade Média. No século XVI, Gotts von Berlichingen ficou famoso por usar uma prótese de metal no lugar de sua mão. Game of Thrones possui estações que duram vários anos, o que faz consagrar a frase "o inverno está chegando". Esse conceito de um longo inverno tem inspiração na chamada Pequena Idade do Gelo, que durou mais de 5 séculos e derrubou drasticamente as temperaturas no hemisfério norte. And winter is coming. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!